Eu sou Adriana Aparecida Sivier Miachon, eu sou formada na turma 59 da Escola Paulista de Medicina, no ano de 1996. Eu ingressei na Unifesp em 1991, fruto do vestibular da FUVEST na época. Então, na época, nós fazíamos as opções, né, para o vestibular de medicina, e a FUVEST você podia colocar, então, algumas opções. Então, a minha opção na época foi a USP, a segunda a Unifesp, que era a Escola Paulista de Medicina, terceiro Santa Casa e, por fim, a USP de Ribeirão. E eu ingressei na segunda opção, e aí no dia da matrícula, quando a gente vinha fazer a matrícula, era possível você fazer pedir o remanejamento, né? A gente não conhecia muito as escolas como vocês conhecem hoje em dia, né? Hoje tem workshop aqui na escola, tem diversas formas dos alunos já no ensino médio conhecerem as escolas de medicina. A gente não conhecia muito, apesar do meu pai ter feito residência aqui na Unifesp. E aí, quando eu vim, por orientação até do meu pediatra, ele falou assim: olha, Adriana, não pede remanejamento, fica lá na Escola Paulista, né? E aí o trote foi aqui na Atlética, e aí quando você entra, né, você já sente aquele clima todo aí da Unifesp, né, o Tracatrá, o Nicodemos, e aí então eu decidi ficar, né, não pedi remanejamento e ingressei. Então estou aqui desde 1991, então esse ano faz 33 anos que eu estou aqui na Unifesp. Então, na época, o trote era um trote pesado, né? Já tinham me orientado: olha, vai com uma roupa que você possa molhar, porque vão jogar molho de tomate, vão te jogar ovo, né? Vai ficar transparente, vão tirar seu sutiã. Então, a gente já veio preparado para isso. Mas foi muito gostoso. Eu tenho memória do meu trote até hoje, eu tenho fotos, né? Eu tenho, assim, memória dos veteranos que me deram o trote até hoje. A roupa que eu vim para o trote, eu guardei ela muito tempo, né? Então, assim, era um trote na época diferente do que vocês têm hoje, que é um trote mais cultural, né? Uma coisa mais de apresentação mesmo da escola. Mas eu tenho memórias muito boas do meu trote, né? E inclusive, a gente tinha uma parte do trote que era na Atlética, né? Aí a gente conhecia a Atlética, e uma parte do trote que era aqui na Botucatu, lá diante da estátua do Lemos Torres, né? Que eles faziam a gente beijar o Lemos Torres. Então, tinha toda essa brincadeira, mas eu, assim, não tenho memórias, tenho só memórias gostosas do dia do meu trote. Tenho fotos e tenho, assim, memória das pessoas que me deram o trote muito boas, né? O meu pai é médico, né? Meu pai é ortopedista, e ele se dedica muito à parte pediátrica. Então eu tenho memória de casa do meu pai chegando de branco, né, com aquele cheiro de hospital, e aquilo sempre me motivou, sempre foi muito inspirador para mim. Meu pai é uma pessoa muito dedicada ao trabalho, muito reconhecida, e eu sempre sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada à área de saúde, né? E aí, quando eu ingressei no ensino médio, eu fiz, na época era dividido, biomédicas, exatas e humanas. Então eu fiz biomédicas aqui no Colégio Arquidiocesano, e lá eu tive contato com muito laboratório, biologia, química, né? E isso foi me despertando, né? Assim, me dando a certeza de que eu queria ingressar mesmo na área de saúde. Eu só fiquei muito na dúvida se eu queria fazer biologia ou ciências biológicas, porque eu gosto muito de pesquisa, né? Gostava muito de mexer com microscópio. Mas aí eu fui amadurecendo a ideia e achei que medicina era o melhor para mim, que dentro da medicina eu poderia acompanhar, tratar o paciente, né? Cuidar das pessoas, que era uma coisa que eu gostava também, e também fazer pesquisa, né? Então, assim, acho que meu pai me inspirou muito, e eu tive um pediatra
que também me inspirou muito, né? Acho que assim, a figura do pediatra é interessante, né? Quando é uma figura que a gente se apega, e era uma pessoa que eu também tenho muito, que eu considero muito, e assim, a figura dele também foi fundamental para eu poder tomar minha decisão de fazer medicina, né? E aí, quando eu prestei medicina, eu prestei, na época, então, eu prestei FUVEST, prestei outras universidades. Meu pai cursou a PUC de Sorocaba. E foi a primeira lista que saiu. E na época não tinha lista na internet, né, gente? Era lista no jornal, era no cursinho. Então, a gente ficava sabendo pelos outros, né? Um telefonava para o outro: olha, saiu a lista no cursinho, corre aqui, né? E foi a primeira lista que saiu, que eu tinha passado na PUC de Sorocaba. E eu me recordo, assim, deu na rua da minha casa, subindo a rua, e meu pai, assim, veio chorando, ele ficou muito emocionado, né? Porque era a faculdade dele. E eu estava pronta para ir para lá, né? Depois foram saindo as outras listas e eu acabei ficando aqui em São Paulo, na Escola Paulista, né? E, então, isso foi em 1991. Eu cursei biomédicas no Arquidiocesano, e eu, junto com o terceiro do ensino médio, eu fiz um cursinho que chamavam na época de intensivão no Anglo, né? No Anglo da Tamandaré. Porque também não tinha o que tem hoje, né? A maioria dos colégios hoje em dia, no terceiro colegial, né, que seria o terceiro do ensino médio, faz simulados, faz uma preparação para os alunos poderem ingressar nas faculdades, né? E aí então, isso foi em 1990, eu prestei e eu entrei direto, então, do terceiro do médio. Eu fiz um cursinho intensivão a partir de outubro, estudei muito, muito mesmo, né? Que a gente sabia que para prestar medicina tinha que estudar, né? Então, abri mão de uma série de coisas, me dediquei, estudei e acabei ingressando na faculdade. Eu tinha, na época, recém feito 17 anos, né? Então, eu entrei na faculdade com 17 anos, muito nova, né? Mas eu sabia muito o que eu queria, né? Então, eu tinha muita certeza de que era isso o que eu queria para a minha vida, né? E aí, já na faculdade, então, o meu curso foi de 1991 a 1996. Eu entrei imaginando que eu queria ser neurologista, né? Você vê como as coisas mudam, né? Então, eu gostava muito dos diagnósticos, né, que a neurologia fazia. Só que aí, quando eu passei na neuro no terceiro ano, eu vi que não era bem o que eu queria. Foi muito interessante. E aí, quando a gente começa a passar na pediatria, agora vocês têm uma aproximação da pediatria maior, já desde o terceiro ano. Para nós, era um pouco mais distante, né? Então, a partir do quarto, quando eu comecei a passar na pediatria, eu comecei a perceber que aquele ambiente, né? Aquele serzinho, a criança, me interessava muito, que era um ser em desenvolvimento, em crescimento, né? E em todas as especialidades, as disciplinas em que eu passava, eu me interessava pela parte pediátrica, né? E aí fui me interessando. No segundo ano eu fiz monitoria de anatomia, depois eu acabei já no terceiro, a partir do terceiro eu entrei num grupo de trabalho da disciplina de pediatria geral e comunitária, que na época eles tinham um trabalho lá no município do Embu, então a gente participava das campanhas de multivacinação. E aí, depois, eu acabei fazendo monitoria, isso acho que já foi no quarto ou quinto ano, com o professor Mauro Fisberg, que era da nutrologia. E aí é que eu tive certeza que eu queria pediatria para a minha vida, né? Ele era uma monitoria, e eu tive uma iniciação científica que eu fiz com ele também. Inicialmente, a gente fazia a monitoria, a gente dava plantões nos prontos-socorros de pediatria, a gente fazia orientação dos monitores também,
fazia alguns trabalhos, né? Então ele me apresentou também para essa vida mais acadêmica, né? Eu falo que ele é o culpado de eu ter me interessado por essa área acadêmica, e aí eu tive certeza que eu queria pediatria para a minha vida, né? Então, eu acho que nessa que eu fiz no 4º e 5º ano, ou foi 5º e 6º, com o professor Mauro Fisberg, eu tinha a bolsa do PIBIC, né, de iniciação científica, né? Nas outras monitorias, eu acredito que eu não tive bolsa, mas eu acho que isso não desmerece, né? Eu acho que assim, quando eu prestei o concurso para docente, isso foi fundamental. Eu coloquei, inclusive, no meu memorial, né? Porque mostra o teu interesse desde o início da graduação nessa área mais acadêmica, mais científica, né? Só que essa em que eu tinha a bolsa de PIBIC, isso resultou em publicação, inclusive a gente estava até comentando sobre o congresso acadêmico, já desde a minha época a gente tem esse congresso acadêmico, né? E nós apresentamos esse trabalho, que seria o meu trabalho de PIBIC, no congresso acadêmico, e nós ganhamos o prêmio Pereira Barreto na época. Então eu tenho o troféu até hoje. Isso deve ter sido no meu 6º ano ou no meu 5º ano, então, sei lá, 95, 96, tá? Então, essas coisas, né, em que a gente começa a se inserir na graduação, são importantes, né? E as orientações que a gente recebe, quer dizer, os mestres que a gente tem, os professores, também são fundamentais, né? Eu acho que eles servem de modelo para a gente. Então, eu falo assim... as pessoas falam, você é uma boa professora. Eu falo, porque eu tive bons professores, né? Eu tive bons modelos, bons mestres. Então, eu acho que isso é fundamental, né, pra gente. Então, a minha turma ganhou a intermédia em 96, né? Então, a minha turma... E foi em São João da Boa Vista, que é a cidade natal do meu marido. Então, assim, pra gente isso foi muito, assim... É uma coisa que marcou demais, né? Nós éramos 6º ano, 1996, a escola não ganhava a intermédia há muitos anos, nós ganhamos, e na cidade de São João da Boa Vista, que é a cidade natal do meu marido, né? Que era meu namorado na época. A gente namora desde o 2º ano da faculdade, né? Então, foi assim, muito marcante, né? E minha turma, sim, minha turma tem isso como glória, né, até hoje. Então, eu tenho essa memória muito boa, e das intermédias de uma forma geral. Eu nunca fui muito de esporte, tá? Eu sou bailarina, fui bailarina, né? Então, tentei ainda mexer com algum esporte de bola, mas não dá muito certo, né? Mas eu sempre frequentei as intermédias, sempre na torcida da escola, e gosto de acompanhar lá no grupo de ex-alunos até hoje também os jogos até hoje, né? E em relação, assim, a professores, né? Tem vários professores que marcam a gente, né? Desde a graduação e na residência também, e que servem como modelo para a gente, né? Então, assim, eu tive formação com professores muito importantes aqui para a Escola Paulista, né? Na graduação e na residência. Então, na pediatria, acho que assim, não posso deixar de citar o professor Jamal Eba, né? Professor Iazete, professor Calil, que são pessoas que fizeram parte aí da história da pediatria, né? E aí eu acabei indo para a pediatria. Então eu ingressei na pediatria em 97, né? Na época a pediatria eram 2 anos só, agora são 3. E depois eu ingressei na endocrinologia pediátrica em 98 e tô lá até hoje, né? Então não, em 98 não. Eu ingressei na endocrinologia, eu casei em 98, ingressei na endocrinologia pediátrica em 99, né? Eu tô fazendo 25 anos de endocrinologia pediátrica, então bodas de prata, né? E lá, acho que assim, não posso deixar de mencionar o nome da professora Ângela. A professora Ângela Espínola foi a pessoa que me recebeu na endocrinologia, né? E responsável por toda a minha formação
em endocrinologia pediátrica, e toda a minha formação como pessoa, como profissional, eu devo muito a ela, né? A gente tem pouco contato com a endocrinologia pediátrica durante a graduação, mas eu me lembro de uma aula que ela deu, acho que eu estava no 4º ano, e que ela falou de adrenarca precoce, né, e que aquilo me marcou muito, né, e depois, quando a gente tem que escolher a especialidade, eu gostava muito de endocrinologia, porque endocrinologia tem interface com muitas especialidades da pediatria. Na época, a gente não ingressava especificamente para uma especialidade, você fazia uma sequência de escolhas também. Então, eu me lembro que eu fiz endócrino, era a minha primeira, hematologia era a minha segunda e genética era a minha terceira. E é interessante porque eu hoje, como endocrinologista, acabo trabalhando com todas elas, porque eu sou endocrinologista, mas o meu foco, né, a minha área de pesquisa, a minha área de trabalho hoje em dia é em efeito endócrino secundário a tratamento de câncer. Então eu fico lá dentro do GRAAC e vejo muito, então, hematologia. E se a gente for pensar na endocrinologia tem muita genética, né? Acho que quando eu comecei a especialidade, não tanto, mas hoje em dia, né, diagnóstico molecular, genética de crescimento, genética de puberdade, são coisas, assim, muito importantes. Então, até revendo um pouco da minha história, né, eu acho que eu consegui conciliar todas essas minhas escolhas dentro do que eu faço hoje em dia, né? Então, a minha turma é a turma 59, né? Tenho contato, ou, na realidade, o meu marido é da minha turma, nós começamos a namorar no 2º ano da faculdade, e eu tenho um vínculo de amizade com a minha panela, né? Porque no começo a gente é dividido por ordem alfabética e depois a gente se divide por afinidade, né? Tanto a turma por ordem alfabética quanto a turma que a gente se dividiu por afinidade, eu tenho contato, né? E é bem interessante porque hoje em dia eu atendo muitos filhos dos meus amigos, então eles trazem, né, os filhos para eu cuidar no meu consultório. E isso me dá muita satisfação, né, de revê-los nessa situação. E é um vínculo de amizade que a gente cria nesses 6 anos, né, que a gente acaba ficando um tempo sem se falar ou sem se ver, mas quando a gente se vê, parece que a gente, né, tá sempre em contato. Eu acho que é um vínculo muito forte que a gente tem de amizade, né? Eu, especialmente com as meninas do meu grupo, a gente tem um vínculo muito bom, e quando a gente precisa uma das outras, a gente entra em contato. Hoje com a rede social é mais fácil, né? Porque a gente acompanha mais o que está acontecendo, o WhatsApp. Mas mesmo quando não tinha, e a gente se encontrava por algum motivo, em alguma comemoração, não dava a impressão de que fazia tanto tempo que a gente tinha ficado sem se ver, né? Então, assim, eu acho que a amizade que a gente cria aqui, nesses 6 anos, é muito boa, né? Muito importante, e são pessoas que a gente pode contar, né? Eu tenho muita memória dos banhos de 6º ano, né, gente? Porque na minha época, banho de 6º ano era banho de 6º ano. O pessoal pegava a gente na rua e molhava, né? E eu me lembro que teve uma vez, a gente estava no Moacir Álvaro e o Clóvis Salgado, não me lembro se a gente estava num ou no outro, e o pessoal entrou de carro dentro da EPM e molhou a gente dentro do anfiteatro, tá? Tinha umas histórias assim, né? E isso, eu acho que a gente era talvez 3º ou 4º ano, né? Então, assim, eu tenho umas memórias muito boas do banho, né? E quando nós fomos 6º ano, a gente mandou fazer um baldinho, mandou fazer uma toalha. Hoje em dia vocês têm toda uma fantasia rebuscada. Na época a gente não tinha, mas eu tenho esse balde, essa toalha do banho do 6º ano, né, do meu 6º ano até hoje, né? Então são memórias gostosas que ficam, né?
Tudo bem que às vezes o pessoal exagerava um pouco, né? Acabava molhando quem não devia na rua, mas eu acho que no fundo, tanto do trote quanto dos banhos ficam memórias boas, né? Então eu decidi fazer pediatria, então eu fiz 2 anos de pediatria e depois eu acabei indo para endocrinologia pediátrica, né? Muito porque eu sempre me encantei pela endocrinologia. Endocrinologia tem muita fisiologia, né? É uma área que é bastante complexa, que exige muito raciocínio. Então, isso sempre me encantou. E a interface com as outras especialidades, né? É uma área em que você lida com crescimento, com desenvolvimento. Então, você fala de puberdade, né? De metabolismo, de hormônio. Então, é uma área que tem interface com diversas outras áreas. Então, eu ingressei na endocrinologia, e fui muito bem recebida pela professora Ângela, que fez toda a minha formação, né, professora Ângela Spínola. E aí eu sempre tive vontade de ficar aqui na escola, né? Sempre gostei muito de dar aula, de ensinar, me dedicar à pesquisa, né, à assistência. E aí as oportunidades vão surgindo, né? Então eu fiz, na minha época, o R3 você fazia 1 ano de R3 em endocrinologia, e como eu sabia que eu queria ficar, eu acabei fazendo mais 2 anos de especialização, que existia especialização na época, né? E aí fui ficando, fiquei como voluntária do setor. Daí em 2003 teve um concurso grande aqui na Unifesp, e aí eu ingressei como médico, e aí fiquei definitivamente como TA, né, como médica assistente do setor. E a professora Ângela, ela tinha uma formação muito grande, ela tinha uma experiência muito grande no Hospital AC Camargo, no acompanhamento de pacientes pós-tratamento de câncer, né? E aí, em 99, se eu não me engano, ela criou o ambulatório de efeitos tardios endócrinos no GRAAC. E eu fui uma das primeiras, se não a primeira turma que ingressou como residente nesse ambulatório, né? E lá eu falo que assim, né, é amor ou ódio, né? E assim, eu me encantei por essa área, né, de acompanhamento de efeito tardio endócrino nos pacientes que foram tratados por câncer na infância, né? Ela é apaixonada por isso e eu acabei me apaixonando também e fui ficando lá, né? E acabamos criando uma linha de trabalho, uma linha de pesquisa lá dentro, né? Então, o meu mestrado e o meu doutorado eu desenvolvi lá dentro do GRAAC, nessa linha, né? O meu mestrado e o meu doutorado foi sobre leucemia linfoblástica aguda e os efeitos metabólicos, né? Então, e agora mais recentemente eu fiz meu pós-doutorado na Santa Casa, né? Uma interface também, uma colaboração aqui com a Unifesp, lá com supervisão do professor Carlos Long, também com foco nas leucemias, né? Então, eu acho que eu acabei entrando lá dentro, né, me apaixonando por esse cuidado com os pacientes crônicos pós-tratamento de câncer, e desenvolvendo uma linha de trabalho, uma linha de pesquisa lá. Então, ser médico, eu acho que é muito gratificante, né? A medicina é uma área em que você tem que ter uma dedicação muito grande, tem que estudar muito para ingressar, hoje mais ainda, né? Acho que na minha época a gente já estudava muito, hoje a gente sabe que mas é muito gratificante, é um trabalho em que você se dedica a cuidar das pessoas, né? Mas o retorno que você tem é muito grande, então as pessoas ficam muito gratas, né, pelo seu trabalho. A gente na pediatria, né, lidando com criança, lidando com famílias, é muito gratificante, né?
a gente ganha muito presente, não é só isso, né? A confiança que as pessoas depositam em você, né? Você entrar dentro das famílias, isso é muito gostoso, né? E quando você consegue ajudar uma pessoa, né? Na minha área, por exemplo, você consegue fazer uma criança crescer, né? Se desenvolver adequadamente, né? Então, isso modifica toda, né? Uma vida. Isso eu acho que não tem melhor sensação do que isso, né? Então, apesar de ser uma área árdua em que você tem que estudar muito, se dedicar muito, eu acho que o retorno que a gente tem é muito bom, né? Então, a gente começou a namorar no segundo ano. A gente fez um pacto assim, que a gente não ia ser da mesma turma, assim, do mesmo grupo. Então, a gente manteve-se separado, porque eu falava assim, gente, senão a gente não vai ter o que conversar, né? Porque eu vou saber o que você fez durante o seu dia, você vai saber o meu dia a dia, né? Então a gente sempre se manteve assim em grupos separados, tanto que ele tem amizade com os meninos, né, da turma dele até hoje. Não sei se vocês conhecem o BJ, que é da Otorrino, não. É da turma dele, assim, o Alex da URO, é tudo da turma. Da minha turma que ficou aqui na escola, que é docente, a Evelyn, que é da GO, né, que é da obstetrícia. E acho que as meninas, o restante ficou mais em consultório, tudo. Teve gente que saiu de São Paulo. Mas isso acho que foi fundamental, sabe? Até porque a gente trabalha bem diferente, assim. Eu tenho um jeito, ele tem outro jeito. Então, se a gente ficasse muito junto, tanto que nem consultório eu faço com ele, né? Então, acho que isso é bom, que dá uma... E aí você tem o que conversar depois também, né? Na realidade, assim, ele era da turma A, porque eu sou Adriana Aparecida, eu sou número 1, né? Quando eu entrei, tinha um tal de Abel, que depois desistiu. Eu fiquei frustrada, porque eu sempre fui número 1 na minha vida inteira, na escola e tudo mais. Aí eu era número 2 aqui. Eu falei, não, gente. Aí não é que o Abel desistiu? E aí eu, número 1. E ele é Antônio Emanuel, então ele era da minha turma A. Daí, mas assim, a gente não era muito próximo no começo. Eu namorava no primeiro ano, eu entrei meio que namorando aqui na faculdade, e depois, no final do primeiro ano, eu terminei meu namoro e a gente começou a namorar na metade do segundo ano. E aí até hoje, né? Nós casamos em 98. Então, assim, eu acabei pediatria, ingressei no endócrino, tinha acabado de casar, né? E aí a minha filha nasceu em 2005. Você viu, ó, minha filha nasceu e ainda depois eu fiz mestrado e doutorado. Então, isso tudo acho que depende assim só de organização mesmo, né? Ela veio na minha defesa de mestrado, ela veio na minha defesa de doutorado. Então, assim, é questão só de organizar, né? E ele sempre me apoiou muito, né? Assim, isso também é importante, né? Na área acadêmica, eu sempre tive apoio de casa também, minha mãe me ajudou muito, porque daí você precisa de apoio em casa para poder deixar seu filho, né, e vir para cá. Mas eu acho que é só questão de organizar, né? A minha filha, desde pequenininha, eu sempre trouxe ela aqui, né? Assim, nunca pressionamos. Meu pai também nunca me pressionou para eu ser da área médica, mas acaba que você sente aquele ambiente e fica como um modelo. Então, eu trazia ela aqui e uma vez eu me lembro que ela entrou e ela olhou assim, né? E fez assim, mamãe, eu não gosto disso daqui, né? Aí eu até expliquei para ela, falei, não, você não precisa gostar, quem gosta sou eu, né? A mamãe gosta desse ambiente hospitalar, né? E aí não, na verdade ela não é da área de saúde, ela tá na faculdade, ela faz design gráfico, ela é da área de artes, ela desenha super bem, ela escreve, ela escreve história em quadrinhos, então é uma outra área, né? Difícil até para eu opinar, né? Não consigo opinar, né? Mas eu acho que cada um tem que ser feliz, né? E trilhar seu caminho dentro do que imagina, né? E para mim é muito
bom vê-la feliz dentro do que ela faz.